E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatonic. E olha só galera, a notícia de hoje é uma notícia engraçada, porém esperada, que eu vi sendo falado aí em alguns lugares e eu queria comentar hoje junto com vocês aqui, porque me deu vontade de comentar sobre isso daqui, tá? Vocês sabem que eu gosto bastante da franquia Devil May Cry, né galera? É uma franquia que eu acompanho desde o Devil May Cry 3. Eu gosto muito de Devil May Cry 3, é o meu preferido. Eu acho que é um misto de nostalgia, porque esse jogo ele me dá muita nostalgia daquela época, mas também é um jogo muito bom, né? Eu lembro que eu joguei Devil May Cry 3 na época, ele me marcou bastante a primeira vez que eu peguei pra jogar. Eu lembro da cena, a cena de eu jogando Devil May Cry 3 a primeira vez em uma loja de videogame, né, ainda tá na minha cabeça, assim, tipo, é um jogo que ele era muito absurdo pra época. E eu acho que ele envelheceu bem, tá? É um jogo que ainda é muito bom, acho que não é só nostalgia, não. E aí, recentemente teve um anime da Netflix, né, e, galera, eu não assisti esse anime, tá? Porque eu vi umas cenas, eu falei aqui no canal já, tá? Eu vi umas cenas e eu não gostei do que eu vi, falei, não vou assistir pronto, né, mano? Eu não vou perder meu tempo com um negócio que eu tenho absoluta certeza que eu não vou gostar, né? Porque os personagens ali, eu conheço o Devil May Cry ali, né, galera, de uma forma até bem, tá? Também não sou um grande conhecedor de Devil May Cry. Eu tenho uma bagagem legal de Devil May Cry, eu só não zerei o 2, né? O 2 eu ainda não tomei coragem pra zerar. Eu sempre pego pra jogar ele e não consigo terminar. Prefiro zerar o 3 de novo do que jogar o 2, mas enfim. E aí surgiu uma entrevista do cara que tá fazendo o anime. E pela impressão que eu tenho na internet, ele tá virando uma pessoa que o pessoal não tá gostando muito, né? Tipo assim, o pessoal tá olhando pra ele e falando assim, mano, cuidado que ele vai adaptar o anime, a obra que você gosta, o jogo que você gosta pra anime, ele vai fazer uma versão do anime que você gosta, né? Então, ele virou meio que esse meme, aí tem uns memes correndo por aí, porque o pessoal não gostou, aparentemente, da série de Castlevania que ele fez. Não manjo nada de Castlevania, não sei, não ia assistir. E a galera também não gostou muito da Devil May Cry, tá? Pelo que eu vejo aí, a recepção em relação ao anime de Devil May Cry que ele fez tá bem ruim. Eu não assisti, não tenho como falar, mas do que eu vi também. Mas enfim, ele deu uma entrevista lá e eu queria comentar sobre o que ele falou nessa entrevista que deu o que falar. E assim, galera, tem um trecho da entrevista que eu vou falar uma coisa pra vocês. É complicado de assistir, viu? Nossa, vou falar uma coisa pra vocês, mano. Ele falou umas coisas de Devil May Cry que é difícil de escutar, mano. Difícil, complicado. Olha, ele precisa voltar pra base pra entender o que é Devil May Cry, tá? Não vou postar entrevista, tá? Não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês com o que ele falou, mas eu vou comentar ali as coisas que ele falou. Ele falou assim, né, galera, na entrevista, que ele tem a ideia de pegar esse jogo de nicho, tá? Ele chama Devil May Cry de jogo de nicho e fazer ele brilhar pra um novo público. E a impressão que deu, que ele tava falando assim, é tipo assim, é pegar uma super franquia do passado que tá meio esquecida e fazer relevante de novo pra um novo público. É tipo isso, a impressão que eu tive foi essa, né? E assim, eu entendo que Devil May Cry talvez seja uma franquia de nicho, dá pra entender chamar Devil May Cry de uma franquia de nicho, porque ele realmente ele tem um público ali, né, galera? Mas é grande o público de Devil May Cry, tá? É importante lembrar que ele é um jogo que revolucionou o hack and slash, né? Ele é o pai do hack and slash, né? Então, assim, é uma franquia de peso no mundo dos videogames. Então, eu não sei se nicho é o negócio certo de falar de Devil May Cry, né? Porque ele é popular, Devil May Cry, dependendo de onde você fala. Tudo bem, é uma franquia que teve altos e baixos, talvez ele não tá tão relevante quanto era no passado. É uma franquia meio complicada, assim, né? No que se diz respeito ao andamento da franquia e tal. Mas, assim, a impressão que ele deu é de que era uma franquia do passado. Mas beleza, até aí, acho que não tem muita coisa errada pra ele falar. Só que ele fala na entrevista, galera, que ele achava que Devil May Cry tava morto. Nossa, essa foi ruim de ouvir, hein? Olha, eu entendo até a pessoa falar que Devil May Cry não tá tão relevante quanto costumava ser, mas falar que tá morto, o cara que vai trazer o anime, mano, é foda, é complicado, hein, mano? Dói os ouvidos escutar isso aqui, né? Tudo bem, uma pessoa que não manja muito de Devil May Cry falar isso aqui, eu entendo, ok. O cara não sabe nada de Devil May Cry, essa franquia morreu, beleza. Agora o cara que tá adaptando pra um anime e falar que é super fã de Devil May Cry, falar que o negócio tava morto. Como assim, mano? Devil May Cry ainda tinha um certo barulho em relação ao Devil May Cry, né? Mesmo antes do Devil May Cry 5. Eu entendo que antes do Devil May Cry 5 ser anunciado e tal, ele não tava essa explosão de sucesso. Parece que ele pegou o anime antes de anunciar Devil May Cry 5 e tal, mas havia um certo barulho na internet das pessoas pedindo uma sequência pra Devil May Cry. Morta, essa franquia nunca teve. Muito longe de estar morta. Inclusive, Devil May Cry 5 vendeu bem.
Então o cara que fala que Devil May Cry tá morto é um cara que, assim, ele não entende a franquia. Tanto que Devil May Cry 5 foi anunciado e vendeu bem, né, galera? Devil May Cry 5 teve boas vendas, né? Inclusive ganhou o jogo lá pra celular, parece, né? Pra celular eu também não fui atrás de jogar não, né? Não é muito pra mim, né? O cara que fala que é fã, né? Dá a impressão que não sabe muita coisa não. E aí, galera, piora, tá? É complicado, é complicado. Ele fala assim que ele não sabia que Devil May Cry 5 tava sendo feito, né? Parece que... Eu não sei se ele quis dizer que, tipo, ele começou a fazer o anime antes, mas ok, tranquilo. E aí ele fala que ele ficou triste que Devil May Cry 5 tava sendo feito e ia ser lançado. Mano, o que tá falando, cara? Mano, nossa, complicado. É complicado escutar isso aqui, mano. É difícil. Tem que estudar um pouquinho mais sobre a série que tá adaptando, viu? O que dá impressão, né, galera? O que passou aqui, né? O que dá a entender, né? Que, de novo, ele queria fazer o Devil May Cry ser relevante de novo. Eu entendo isso, né, galera? De novo, o Devil May Cry também, ele não é aquela coisa explodindo de fazer sucesso e é uma franquia que tem uma história ali que dá pra você fazer algo sensacional, que dá pra você explorar mais, né? Ela é uma franquia que... Ela tem muito potencial pra ser explorada por outras mídias, né? Mas, ok, né? Agora, ficar triste que Devil May Cry 5 tava sendo feito, tipo, a impressão que dá é que ele queria ser meio que o salvador do negócio. Aí ele ficou triste que, tipo, não tava morto. Eu não sei se eu entendi direito, tá ligado? Sei lá, mano. Por que fala essas coisas, mano? Os caras falam, vai assistir o anime do Devil May Cry, não vou, mano. Não dá, sabe? Os personagens tudo descaracterizado, né? Enfim, né? O Dante mesmo tem nada a ver com o Dante dos jogos. Não sei, às vezes no anime ele tá um pouquinho diferente do que tá nas cenas aí, mas assim, mano, do que eu vi nos trailers, nas cenas que eu assisti, tem nada a ver com o Dante, mano. Ele não é o Dante, ele é outra pessoa, né? A Lady também tem nada a ver, é outra Lady, né? Eu vou falar pra vocês que o coelho, né, o inimigo lá, o coelho, eu achei legal até o jeito que eles fizeram, né? As falas e a atuação do coelho tá legal, e a animação também. Pra não dizer que tá tudo ruim no anime, tem coisa boa, né? O coelho parece que nas cenas ali que eu vi tava legal a forma que ele foi construído, as falas dele também tava interessante, mas o resto... E agora uma coisa, galera, eu acho assim, né? Eu tenho a impressão que hoje em dia, tá? Por mais que o anime ele esteja sendo bem falado na internet, ainda assim, parece que ele foi mais aceito do que ele seria há um tempo atrás. Parece que as pessoas aceitam mais coisas que desvirtuam da obra original. Porque assim, vocês lembram do DMC Devil May Cry, o primeiro trailer que lançou do DMC Devil May Cry? Ele tomou um hate e era um hate universal. Todo mundo detestou o DMC Devil May Cry quando ele foi apresentado daquela forma, aquele primeiro trailer, né? A Capcom depois, eles mudaram depois o jogo, né? O jogo melhorou bastante, tá? O DMC Devil May Cry, na minha opinião, ele é um jogo muito bom, com uma história muito boa. Eu gosto muito do DMC Devil May Cry, mas a primeira apresentação ficou horrível, né? A galera tomou um baque. Mano, assim, foi uma coisa tenebrosa a apresentação do DMC Devil May Cry, né? Tanto que mudou depois, né, pro DMC Devil May Cry. A versão final e tal. A versão final ficou muito boa. Eu acho legal o Dante, mas da primeira apresentação é muito ruim, né? A galera viu aquilo e falou, pelo amor de Deus. E tomou muito hate. O anime, esse anime aí desse Adi Shankar aí, se fosse apresentado em 2013, mano, ele nem... Mano, mostrou o primeiro trailer, mano, ele, tipo assim, não ia ter show. Acho que nem ia passar, eles iam esconder o negócio, né? Mas enfim, acho engraçado porque é até um negócio meio doido, né? Ele tá sendo muito falado como destruidor de franquias. Fala, não, mano, cuidado que esse cara vai adaptar a sua franquia favorita. Eu achei engraçado esses comentários na internet. Tem uns negócios que eu achei até engraçado. Ele falando assim, né? Na entrevista ele fala, Street Fighter. A galera, não, sai daí, sai daí. Aí tinha uma foto dele, parece que tinha uns negócios do Berserk ali, né? Tinha uns livros do Berserk. Não, sai daí, mano. Tira esses animes de perto desse cara. Ele vai destruir a franquia. Tira ele daí, mano. Eu acho engraçado esses comentários, né? Tipo, você vê que existe bastante desaprovação de muitas das adaptações que ele fazem, né? De novo, galera, adaptação não tem problema, tá? Eu sei que é uma nova mídia, eu tenho um completo entendimento sobre isso, né? Mas eu acho que ele descaracterizou demais Devil May Cry pelo que eu vi, né? Nas cenas e tal, assim, tá muito diferente, né? Eu acho que ele tinha que ser mais fiel à obra original. Mas enfim. Bom, é só isso então, galera. Eu queria comentar sobre isso aí. Manda aí nos comentários o que você achou. E é isso então. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.